Olá a todos, bem-vindos ao Mato Sucesso. Eu vou resolver neste vídeo a primeira questão. Diz-nos o seguinte: considere num referencial x ou y o ponto P com coordenadas definidas da seguinte maneira. A abscissa é definida pela expressão k mais 3 e ordenada pela expressão menos k quadrado menos 1, sendo k um valor real. Na questão 1.1 temos que determina justificando o valor lógico da seguinte proposição. E temos o ponto P pode pertencer a qualquer um dos 4 quadrantes. Bem, importa aqui, em primeira instância, perceber aqui algumas coisas sobre o referencial. Reparem, nós temos aqui o referencial x ou y, ortogonal e monométrico, onde aqui é o eixo das abscissas e aqui temos o eixo das ordenadas. Para definirmos os quadrantes, este quadrante é o primeiro quadrante, e depois, quer dizer, a numeração leva sentido anti-horário, ou seja, aqui vamos ter o segundo quadrante, aqui teremos então o terceiro quadrante e aqui obteremos então o quarto quadrante. Em termos de condições que definem os quadrantes, aqui no primeiro quadrante nós sabemos sempre que a abscissa é superior a 0 e a ordenada também é positiva. Já no segundo quadrante nós temos a abscissa negativa, ou seja, x menor do que 0, e ordenada positiva. Aqui no terceiro quadrante temos quer as abscissas, quer as ordenadas negativas, ou seja, x menor do que 0 e y também menor do que 0. E já aqui no quarto quadrante nós temos x maior do que 0 e y menor do que 0. Estas são então as condições que definem cada um dos quadrantes. Agora, quanto ao valor lógico da proposição, temos o ponto P pode pertencer a qualquer um dos 4 quadrantes. Será que esta proposição é verdadeira ou falsa? Bem, olhando ali para as coordenadas do ponto P e reparem que, sendo k um valor real, se eu tenho k menos 3, sendo a abscissa do ponto P, se é k menos 3, para determinados valores de k, a abscissa será positiva, por exemplo, concretizando se k for igual a 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4, ou a 0, ou até a menos 1, né? A abscissa dá sempre positiva, mas, por exemplo, para valores de k inferiores a menos 3, menos 3, menos 4, menos 5, a abscissa é negativa, quer dizer que a abscissa do ponto P, mediante a expressão que nos é fornecida, para determinados valores de k pode ser positiva e para outros valores de k poderá ser negativa. No entanto, reparem na ordenada. A ordenada é menos k quadrado menos 1 e reparem que menos k quadrado menos 1 é sempre um valor negativo para qualquer que seja k pertencente a R. Ou seja, o que é que nós percebemos daqui? Que a ordenada do ponto k, qualquer que seja a concretização real desse valor de k, será sempre negativa. Então, se a ordenada em qualquer circunstância de k há de ser negativa, o ponto P apenas pode pertencer aqui ou ao terceiro quadrante, porque aqui o y é negativo, ou então ao quarto quadrante, ou seja, será impossível que o ponto P pertença ao primeiro ou ao segundo quadrante, porque nesse caso a ordenada seria positiva, mas esta expressão menos k quadrado menos 1 é sempre negativa. Sendo assim, o valor lógico da proposição é falso, porque menos k quadrado menos 1 é sempre menor que 0, qualquer que seja o valor real de k, logo P apenas pode pertencer ao terceiro ou quarto quadrante, não é? Então aí a afirmação é falsa, porque a afirmação dizia que podia pertencer a qualquer um. Bem, avançando então para a segunda questão, pede-nos o seguinte: determina os valores de k de modo que o ponto P pertença ao semi-eixo negativo das ordenadas. Eu vou fazer aqui de novo a representação do referencial. Eles agora temos aqui x e y, né? E eles pedem-nos que determine que valores é que k pode tomar, de modo a que o ponto P pertença ao semi-eixo negativo das ordenadas. Bem, o eixo das ordenadas é aqui o eixo do y. Para ser negativo, né? Então estaremos a falar do semi-eixo que apanha
aqui o semi-eixo das ordenadas, né, mas negativas. O que quer dizer que o ponto P pode estar em qualquer posição, né? Mas qualquer que seja a posição do ponto P, nestas circunstâncias, nós sabemos sempre que, para que pertença ao eixo das ordenadas, a sua abscissa terá que ser 0. Nós não sabemos a ordenada, sabemos simplesmente que a ordenada é negativa, mas sabemos que para isto a abscissa é 0. Então, para que a abscissa seja 0, nós vamos pegar na expressão que define a abscissa do ponto P e nós vamos criar a condição onde k mais 3 terá que ser igual a 0. Logo, k será igual a menos 3 e aqui teríamos um único valor de k para o qual o ponto P pertence ao semi-eixo negativo das ordenadas. Agora, reparem, na linha B, pedem-nos que determinemos o valor de k de modo a que o ponto P pertence ao terceiro quadrante. E aqui no terceiro quadrante, a condição que define é x menor do que 0. Todas as abscissas aqui de todos os pontos neste quadrante serão sempre negativas, né? Daí a condição que define é x menor do que 0 e ordenada, né, também menor do que 0. Ordenada será sempre menor do que 0 se temos menos k quadrado menos 1, né? Já provamos isso na primeira questão, onde nos pediam aquele valor lógico, ou seja, a ordenada de P é sempre negativa. Então, para resolvermos esta questão, basta simplesmente implicar que a abscissa do ponto P seja negativa. Então, bastaria dizer que k mais 3 teria que ser menor do que 0. O que, resolvendo esta desigualdade, nós teríamos k menor do que menos 3. Ou seja, em termos de conjunto de solução, k pertencerá ao intervalo, se é menor do que menos 3, de qualquer valor entre menos infinito até menos 3, aberto. Aqui uma questão que às vezes pode suscitar alguma dúvida. E se eu tiver um ponto que está em cima do eixo, não é? Que quadrante é que ele pertence? Nenhum, ok? Um ponto que estiver em cima do eixo, quer das abscissas, quer das ordenadas, ele não pertence a qualquer quadrante. Para pertencer ao quadrante, a abscissa tem que ser negativa ou positiva, ou mesmo coordenada, não pode ser 0. Se for 0, ele está em cima do eixo e, nesta circunstância, ele não pertence a nenhum quadrante. Ok? Isto, para tirar assim alguma dúvida, pode aparecer quanto a esta ideia. Bem, agora vamos aqui para a linha C, determinar k de modo a que pertença à bissetriz dos quadrantes pares. Bem, vamos então pensar aqui o que é a bissetriz dos quadrantes pares. A bissetriz dos quadrantes pares é exatamente aquela reta que divide-se, são os quadrantes pares a dividir o segundo quadrante e o quarto quadrante exatamente ao meio, não é? Então seria assim, em termos de desenho, vai falhar ali um bocadinho, vou trabalhar um bocado, ok? O que se pretende é que se perceba a ideia. Agora, uma condição que define esta bissetriz dos quadrantes, vou abreviar um bocadinho, dos quadrantes pares. Reparem que, para que um ponto pertença a esta bissetriz, se compararmos a abscissa com a ordenada, eles tomam valores sempre simétricos, ou seja, a equação que define esta reta será y igual ao simétrico de x. Também poderíamos pensar em x igual ao simétrico de y. Não haveria qualquer problema, definia da mesma maneira a reta. No entanto, é mais, digamos, normal ver a equação da bissetriz dos quadrantes pares desta forma. Então é isso que eu vou implicar, né? Para que o ponto P pertença à bissetriz dos quadrantes pares, então a ordenada do ponto P terá que ser igual ao simétrico da sua abscissa. Então escreverei isso, quer dizer, a ordenada menos k quadrado menos 1 terá que ser igual ao simétrico da sua abscissa, menos abrir parênteses, e então introduziria k mais 3, e agora basta que resolva esta equação. Teremos então menos k quadrado menos 1 igual a menos k menos 3, estamos aqui perante uma equação do segundo grau, vou colocá-la na forma canónica, então seria equivalente, menos k quadrado, menos k a passar para o primeiro membro, assim numa linguagem menos formal, ficará mais k, menos 3 fica mais 3, menos 1 dá 2, não é? Então mais 2 igual a 0.
Bem, depois de ter a equação na forma canónica, é simplesmente aplicar a fórmula resolvente, ou seja, K será igual, simétrico de B, vou tirar aqui os parâmetros, o A é igual a menos 1, o B é igual a 1 e o C é igual a 2, e vou em seguida aplicar a fórmula resolvente para determinar o valor de K, ou seja, K será igual, simétrico de B, então menos 1 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 2, tudo a dividir então por 2a, ou seja, 2 vezes menos 1. E vamos então efetuar os cálculos, quer dizer, k será igual a menos 1, mais ou menos. Aqui reparem, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, teremos que dar prioridade ao produto, obviamente, mais 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 1 quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é igual a 3, então teríamos aqui mais ou menos 3, 2 vezes menos 1 daria menos 2, e agora dividimos isto em duas soluções. Ficaremos então com K igual a menos 1 mais 3 sobre menos 2, ou então K igual a menos 1 menos 3 sobre menos 2. Aqui, nesta primeira solução, menos 1 mais 3 dá 2, 2 sobre menos 2 dá menos 1, e na segunda teremos menos 1 menos 3 dá menos 4, menos 4 sobre menos 2 dá 2. Então, o K pode ser igual, né, a qualquer um destes valores, ou seja, menos 1 ou então 2, e assim teríamos a linha C resolvida. Passemos então ao seguinte problema. No 1.3 diz-nos o seguinte: considere dois pontos A e B no mesmo referencial, tal que P seja o ponto médio do segmento de reta AB. Os pontos A e B têm abscissas simétricas, sendo que a abscissa de A é positiva. Sabemos também que a ordenada de B é o triplo da ordenada de A, e sabemos ainda que o comprimento do segmento AB é igual a 20 unidades de comprimento. Nestas circunstâncias, determina então as coordenadas dos pontos A, B e P. Bem, para resolver este tipo de problemas associados à geometria e até outros temas, eu gosto sempre de desenhar, não é? Acho que as ideias aparecem, fluem melhor se fizermos um desenho do que se estivermos a olhar apenas para um texto. Então vou tentar recriar a ideia que nos tratam aqui. Então vou desenhar assim aqui um referencial. Tem assim aqui um referencial. Ok. X, Y. E vou tentar dar corpo, de alguma maneira, né, àquilo que me dizem. Sabemos então que P é o ponto médio do segmento de reta AB. O P, quer dizer, estamos a falar do mesmo, né? Sabemos que os pontos A e B têm abscissas simétricas. Então, ok, se A e B têm abscissas simétricas, eu vou já fazer aqui uma pequena definição. A e B. Vou, por exemplo, dizer que a abscissa de A há de ser igual a A, né? E se A e B têm abscissas simétricas, o B há de ter abscissa menos A. Sei também que a ordenada de B é o triplo da ordenada de A. Então reparem, se eu definir a ordenada de A como B, né, pequeno, e se a ordenada de B, ou seja, o Y do ponto B, é o triplo da ordenada de A, então aqui, obviamente, terei 3B. E agora vou tentar aqui desenhar esta ideia no meu referencial. Imaginem que eu colocaria assim ali A, se é simétrico, há de estar assim à mesma distância. Teria então aqui menos A. Se A é o ponto que tem abscissa positiva, e agora reparem que hei de ter assim aqui B, né? De modo a que aqui tivesse o ponto A, assim aqui, de coordenadas AB. O ponto B teria então de coordenadas menos A e depois o triplo, né? E assim fazendo mais ou menos a olho triplo, estaria assim aqui, teria o tal 3B, tem assim aqui o ponto B, e reparem, unimos aqui o segmento de reta, unimos os pontos A e B de forma a formar o segmento de reta AB, e dizem-nos que P é exatamente o ponto médio. Então reparem no seguinte, se P é o ponto médio de AB, então eu posso pensar naquela ideia que me dá o ponto médio, e o ponto médio seria o X de A, quer dizer, o ponto médio do segmento AB seria a abscissa de A
mais a abscissa de B sobre 2 e a soma, a semissoma, quer dizer, das ordenadas de A com B, da ordenada de A com B, né, sendo a semissoma, dividimos por 2. Reparem que nós temos que o ponto P poderá ser dado então, como a abscissa de A será A, né, mais a abscissa de B, então teria mais menos B. Atenção que isto vai dar 0. Né? E aqui y de A será igual a B, mais o y de B que será 3B, tudo a dividir por 2. E reparem que nós sabemos que o ponto P, eu vou continuar assim aqui em baixo, fazendo aqui alguma simplificação. Reparem que A mais menos B a dar 0, né? Então o ponto P a ter de coordenadas 0. B mais 3B dá 4B sobre 2, a dar então 2B. E reparem que o ponto P está definido desta maneira, k mais 3 menos k quadrado menos 1. Então, pegando aqui, já nesta definição que fizemos do ponto B, eu poderei dizer o seguinte, né? Poderei dizer que k mais 3, que há de ser a abscissa do ponto P, é igual a 0, e menos k quadrado menos 1 será igual a 2b. Então teria aqui o k há de ser menos 3, e né, trabalhando a mesma ideia, se k é menos 3 ao quadrado dá 9, menos 9 menos 1 dá menos 10. Então teria aqui 2b. Trabalhando aqui esta ideia, já vou saber que B terá que ser igual a menos 5. Então daqui diria que B seria igual a menos 10 sobre 2, ou seja, menos 5. Nestas circunstâncias eu já passo a saber muita coisa. Primeiro já sei as coordenadas do ponto P, porque já sei que o K é igual a menos 3, o que quer dizer que o ponto P teria de coordenadas menos 3 mais 3 daria 0, e menos 3 quadrado dá 9, menos 9 menos 1 daria menos 10. Depois, quanto ao ponto A, já sei o B, né? Já sei que relativamente a A, o B é menos 5. Mas eu não sei ainda a abscissa. A abscissa há de ser A, o B será menos 5. Quanto ao ponto B, também já sei algumas coisas, né? A abscissa ainda não, há de ser a simétrica de A, mas a ordenada há de ser o triplo da ordenada de A, ou seja, será o triplo de menos 5, o que daria então menos 15. Ou seja, eu aqui já vou completar algo. O P há de estar assim aqui, pertence a estas ordenadas, quer dizer, eu poderia ter logo implicado aqui esta ideia, porque reparem, se A e B têm abscissas simétricas e P é o ponto médio, né, quer dizer que a abscissa de P vai coincidir com a abscissa 0, né, ou terá, melhor dizendo, terá a abscissa 0, visto que em termos de abscissas seria a abscissa média entre estas duas, e se elas são simétricas, com certeza que a abscissa média seria 0, não é? Agora, falta-me aqui, para resolver a questão, determinar aqui a abscissa, quer do ponto A, quer do ponto B. Se eu souber a do A, saberei, né, imediatamente a abscissa também de B, porque elas são simétricas. E aí há de entrar este dado, né? Nós sabemos que o comprimento da AB é igual a 20. Eu aqui poderia resolver isto de duas maneiras distintas. Eu sei que, por exemplo, que aqui é menos 5, sei que aqui é menos 15, sei também que a ordenada de P é menos 10, e sei que AB é igual a 20, ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu poderia, por exemplo, criar assim aqui um triângulo retângulo, este triângulo que eu estou aqui a desenhar, né? Este triângulo é um triângulo retângulo. Eu sei que menos 15, menos 5, quer dizer, a diferença absoluta há de ser 10. Sei que aqui BA há de ser 20. Então eu podia aplicar o teorema de Pitágoras, por exemplo, definia assim ali um ponto T. Eu podia aplicar o teorema de Pitágoras de modo a saber este cateto, né? E sabendo este cateto, imaginem que este cateto valia 10, quer dizer que, como a abscissa de A e a abscissa de B são simétricas, ficaria 5 para cada lado. Então a abscissa de A seria 5 e a de B seria menos 5. Eu podia resolver isto desta maneira. Penso que até era mais fácil. No entanto, eu vou aplicar um conceito novo que vocês aderam agora no 10º ano, que é, eu vou aplicar a distância entre dois pontos, né? Porque se eu sei que o comprimento da AB é igual a 20, então a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 20, né? E se vocês pensarem na forma da distância da AB, a distância de AB será dada pela raiz quadrada,
do quadrado da diferença entre a abscissa de A e a abscissa de B, mais o quadrado da diferença das ordenadas, ou seja, a ordenada de A menos a ordenada de B ao quadrado. Aplicando então esta fórmula da distância 2 pontos, nós sabemos que a distância é igual a 20, então eu poderia dizer que 20 havia de ser igual à raiz quadrada, a abscissa de A é A, né? É A, menos a abscissa de B, que é menos A, então vou ter menos A, cuidado com estes pormenores aqui, mais a diferença, o quadrado da diferença entre as ordenadas, então terei menos 5, menos 15, isto ao quadrado. Agora é uma questão de desenvolvermos esta equação. Poderíamos elevar aqui os dois membros ao quadrado, não precisaria colocar parênteses ali no 20. E então aqui a raiz cancelava, temos a certeza que o radicando é positivo, por isso não há problema nenhum. E, trabalhando a ideia, havemos de ficar com 20 ao quadrado, que seriam 400, igual, reparem que aqui vamos ter menos com menos dá mais, então vamos ter A mais A, o que dá 2A, tudo ao quadrado, a dar 4A ao quadrado, mais, aqui no segundo caso, teremos menos 5, menos dá mais, né? Menos 5 mais 15 dá 10, 10 ao quadrado dá 100. Continuando a resolver a equação, vou fazer isto no diapositivo seguinte, teríamos 400 igual a 4A ao quadrado mais 100, penso que não me enganei. E é mesmo isto, ok? E agora vou resolver esta equação em ordem A. Vou aplicar o recíproco, eu teria 4A quadrado mais 100 igual a 400, o que será então equivalente a ter 4A quadrado igual a 400 menos 100, o que dá 300, né? Agora seria ainda igual a ter A ao quadrado igual a 300 a dividir por 4, né? Aqui cancelava. Dividir por 4 é pedir a metade duas vezes consecutivas, metade de 300 é 150, metade de 150 há de ser 75. E agora teríamos então que A, e reparem que A seria igual a mais ou menos a raiz quadrada de 75, no entanto nós definimos A como a abscissa do ponto A e sabemos aqui que ela é positiva, então ok, ficaremos com A igual a raiz quadrada de 75. Neste momento o problema está resolvido porque temos agora as coordenadas dos 3 pontos. Dos 3, exato, apenas faltava descobrir então a abscissa do ponto A, do B assimétrica, então vamos introduzir aqui as coordenadas dos pontos. P seria 0 menos 10, A seria igual a raiz quadrada de 75, e se não estou em erro ordenada é menos 5, já batemos nessa ideia, ok, B dá a ter a ordenada menos 15, e abscissa simétrica, ou seja, B terá de abscissa menos raiz quadrada de 75 e menos 15, e teremos então assim a questão 3 concluída. Passemos então à última questão do problema 1. Diz-nos o seguinte: admite agora que k é igual a menos 3. Bem, se k é igual a menos 3, as coordenadas do ponto P já estarão definidas como menos 3 mais 3 dá 0, e menos 3 ao quadrado dá 9, menos 9 menos 1 dá menos 10. Considere ainda os pontos C e D de abscissas simétricas, não nulas e pertencentes ao eixo do X, ou seja, os pontos pertencem ao eixo do X, as suas abscissas são simétricas, mas não são 0, ok? E ainda temos o ponto E, cujas coordenadas são 1 menos 5. Sabendo que o ponto E pertence à mediatriz do segmento da reta PD, determine uma equação da circunferência de diâmetro CP. Bem, o que nós teremos que fazer aqui novo é o desenho, né? O referencial. Uma coisa é ter o desenho, né? Outra completamente diferente será pensarmos unicamente sobre o texto, o que normalmente é mais difícil, comecem a fluir as ideias. Então nós temos aqui o ponto P, temos assim aqui o ponto P, dizendo-nos que o ponto P dava-nos o K, né? Então sabemos que as coordenadas do ponto P são 0 menos 10, quer dizer que o ponto P pertence aqui ao eixo das ordenadas. Ali teremos menos 10. Falam-nos também aqui de um ponto E que tem de coordenadas 1 menos 5.
Então aqui teria assim 1, e depois aqui se é menos 5, há de ser mais ou menos a meio, não é? Há de ser assim mais ou menos a meio. Teremos aqui assim o nosso ponto E. Depois temos dois pontos, C e D de abscissas simétricas. Então, por exemplo, podia colocar aqui assim o ponto D e aqui o ponto C. E sabemos que pertencem ao eixo das abscissas, né? Daí eu estar a desenhá-los mesmo em cima do eixo das abscissas. Tem abscissas simétricas, não nulas. Então, se eu disser que este valor há de ser A, né? O de C será menos A. Então, poderia definir as coordenadas do ponto D como A0 e do ponto C como menos A0. Temos as coordenadas do ponto E, que é menos 5, e agora sabemos que o ponto E pertence à mediatriz do segmento de reta PD. Ou seja, se eu unir aqui assim, P a D, o ponto E há de pertencer à mediatriz. Epá, e se pertence à mediatriz, o que é que isso implica? Qual é a definição de mediatriz de um segmento? A mediatriz de um segmento é o conjunto de pontos equidistantes desse segmento. Ou seja, o ponto E, para que pertença à mediatriz de PD, ele está à mesma distância. Está à mesma distância de P e de D. Então reparem, se pertence à mediatriz, né? Quer dizer que este segmento ED terá que ser igual terá que ser igual em termos de comprimento, né? Terá que ter o mesmo comprimento que o segmento EP. Agora, se as distâncias são as mesmas, eu posso então inferir o seguinte, ou seja, eu posso dizer que a distância do ponto E até ao ponto D será a mesma distância do ponto E ao ponto P. Então, se eu definir aqui as coordenadas de D como A0, eu também tenho as coordenadas do ponto E, que é 1 menos 5, e tenho as coordenadas do ponto P, que são 0 menos 10. Eu posso trabalhar aqui esta igualdade entre as distâncias aplicando simplesmente a fórmula da distância entre dois pontos. Então teria aqui a raiz quadrada da abscissa de E, que há de ser 1, menos a abscissa D, que será A isto ao quadrado, mais a ordenada de E, que é menos 5, menos a ordenada de D, que há de ser 0 ao quadrado, a ser igual à raiz quadrada, e volto a aplicar a forma da distância de E até P, ou seja, será a abscissa de E, que é 1, menos a abscissa de P, que será 0 ao quadrado, mais a ordenada de E, que é menos 5, menos a ordenada de P, que é menos 10 ao quadrado. Para resolver isto, poderei então elevar ao quadrado ambos os membros. Podemos cancelar as raízes com o quadrado, porque temos a garantia que o radicando terá que ser positivo, não é? Estamos a falar de distâncias são positivas. Isto está a ser então equivalente. Eu aqui faço a abertura, ou melhor dizendo, o desenvolvimento do quadrado do binómio. Teria então 1 ao quadrado, que é 1, depois o dobro do produto, seria menos 2a, mais o quadrado do segundo termo, que seria a quadrado, menos 5 menos 0 dá menos 5 ao quadrado dá 25, a ser igual a 1 menos 0 ao quadrado, que é 1, mais, cuidado aqui, menos com menos dá mais, então menos 5 mais 10 dá 5, que ao quadrado dá 25. Posso fazer aqui alguns cancelamentos interessantes, um com o 1, o 25 com o 25, e fica então com a equação reduzida ao seguinte: menos a, ou melhor, menos 2a, mais a quadrado igual a 0. Para resolver esta equação, eu posso colocar o a em evidência, e então teria menos 2 mais a igual a 0, o que poderia agora resolver aplicando o anulamento do produto, ou seja, a igual a 0 ou menos 2 mais a igual a 0. Teria então aqui a igual a 0 ou a igual a 2. Bem, como a abscissa, reparem que a seria a abscissa do ponto D. Como dizem aqui que as abscissas dos pontos são não nulas, então o a não pode ser 0. Sendo assim, a abscissa
a abscissa do ponto D é igual a 2. E então eu também tenho aqui a abscissa do ponto C, que visto ser simétrica, será menos 2. O que pretendem que a gente construa neste exercício é a equação da circunferência de diâmetro, não é? De diâmetro CP. Ou seja, nós devemos ter aqui assim esta circunferência. Eu vou passar para o diapositivo seguinte, senão isto começa a ficar muita coisa no mesmo sítio e depois pode eventualmente dar confusão. Né? Temos aqui x, y. Vou agora apenas desenhar aqui o ponto P, tem de coordenadas 0, menos 10, e tenho ali o ponto C. O ponto C, cujas coordenadas ali há de ser menos 2, né? Então o ponto C terá de coordenadas menos 2, 0, e estamos a falar de uma circunferência onde CP é o diâmetro, né? E então teremos a circunferência, melhor ou pior desenhada, a ser algo deste género. Atenção que eu desenhei assim, ela passa ali na origem, provavelmente não passará. Isto é apenas para que pensemos na ideia, só isso. Calhou de passar ali, assim, desenhado às 3 pancadas, não quer dizer que passe na origem, ok? Bem, para escrevermos agora a equação da circunferência, a equação da circunferência há de ser a seguinte, né? X menos o x do centro, ou seja, a abscissa do centro da circunferência ao quadrado, mais y menos a ordenada do ponto que será o centro da circunferência ao quadrado, exatamente igual ao quadrado da medida do raio. Bem, ou seja, para escrevermos a equação desta circunferência, vamos ter que determinar ali o centro. Eu acho que fui um bocado infeliz aqui a definir este ponto C, devia guardá-lo para que fosse o centro da circunferência, não interessa, vou agora defini-lo como T. E repara que para sabermos as coordenadas do centro é simples, basta que façamos aqui o ponto médio do segmento CP, porque se CP é um diâmetro, o ponto médio há de coincidir com o centro da circunferência. Então T, isto deve ficar restado, é o ponto médio de CP, ou seja, aqui do segmento CP. O ponto médio é fácil, determina-se a abscissa do ponto médio, há de ser a semissoma das abscissas aqui coincidem com os pontos que são os extremos do segmento, ou seja, vamos ter menos 2 mais 0 sobre 2, e a ordenada do ponto médio há de ser a semissoma aqui destas duas ordenadas, ou seja, menos 10 mais 0 sobre 2. Efetuando aqui os cálculos, havemos ter que o ponto T, a abscissa há de ser menos 2 sobre 2, está a menos 1, e metade de menos 10, que será menos 5. Bem, já temos o centro, agora apenas precisamos da medida do raio. Para determinarmos o raio, é fácil, fazemos aqui o diâmetro e a esse valor do diâmetro dividimos por 2. Ou então, visto que já temos o centro, o ponto ou as coordenadas do centro da circunferência, podemos simplesmente fazer a distância, aplicar a forma da distância entre, por exemplo, o segmento, ou seja, determinar a distância entre o ponto C e o ponto T, ou então podemos fazê-lo entre o ponto T e o ponto P, ou então podemos determinar a distância de C a P e depois dividir por 2, porque essa distância seria o diâmetro. Vou então trabalhar assim da seguinte maneira. O raio há de ser então a distância do ponto C ao ponto P, que será dada então pela raiz quadrada, da abscissa de C, que será menos 2, menos a abscissa do centro, que será o ponto T, que há de ser menos 1, ao quadrado, mais a ordenada do ponto C, que será menos 2, menos a ordenada de T, que será menos 5, ao quadrado. E isto é uma pura questão de cálculo agora, vamos ter aqui a raiz quadrada, menos 2, menos 1 vira para mais, né? Isto vai dar mais 1, menos 2 mais 1 dá menos 1, que ao quadrado dá 1. Mais aqui menos com menos também dá mais, menos 2 mais 5 dá 3, que ao quadrado dá 9, o que quer dizer que o raio há de ser raiz quadrada de 10. Bem, já temos o raio, já temos o centro, agora
é escrever a equação da circunferência. Ficaríamos com x menos a abscissa do centro, então vamos ter menos 1, que vai dar x mais 1 ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro, então menos 5 vai dar mais 5 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Se pegarmos na raiz 10 e levamos ao quadrado, dá 10, e teremos então assim escrita a equação da circunferência. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.